E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal do Ursão, e aqui nesse canal a gente fala sobre revisão de novela e novela no geral. A gente troca uma ideia sobre tudo que rola nesse mundo da novela. E é isso, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixa o like que é muito importante, e bora chegar em 1000 inscritos pra gente poder monetizar o canal. Então eu conto muito com o apoio de vocês pra isso. Bora, vamos falar sobre mais um capítulo da novela. E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal do Ursão e a gente tá aqui para poder conversar hoje sobre essa série nova que estreou no Globoplay chamada Os Outros, que é uma série que é mais um conflito familiar, um drama, né? A Globoplay liberou os 2 primeiros episódios. A série, a cada semana vai ser liberado um episódio novo. Eu não sei quantos episódios vão ser no total, mas a Globoplay já liberou os 2 primeiros episódios da série e a gente vai falar sobre essa série, vamos fazer a revisão e bater um papo sobre o que aconteceu. A trama começa exatamente nesse momento que a gente tá vendo aí na imagem, ela no elevador com essa cara tipo de desesperada, parece que ela já tá no último do nível de estresse. Depois amplia, a gente percebe que ela tá com o filho dela tá com o braço machucado, ela tá indo até um determinado andar dentro do edifício onde ela mora. O edifício deles é um complexo, é muito grande, tem vários blocos. Ela foi num determinado bloco e ela entrou e a gente percebe que ela comprou uma arma. Esse é a primeira cena já da série. A gente já é inserido nesse momento aqui, onde ela compra uma arma. A gente não entende aparentemente primeiro o motivo. A gente percebe que o filho dela tá machucado e que ela tá comprando essa arma. A pessoa que ela compra, não aparece o rosto dele, só aparece a voz. No primeiro momento ele pergunta se ela sabe mexer na arma, ela diz que não. Na verdade ela nem fala nada, mas ele entende que não e ele ensina ela e pergunta se tem criança em casa e ensina ela a manter a arma num lugar e as balas em outro lugar completamente diferente e deixar sempre a arma bloqueada para que não ocorra um tiro acidental, por exemplo. Essa pessoa que ela tá comprando, a gente não sabe se ele é bandido, o que é essa pessoa, tá? Depois ela pega a arma, aí sim aparece o rosto dela novamente, ela fala que não vai contar para ninguém e ela sai. Quando ela entra dentro do elevador, já com o filho dela, ela relembra o momento em que eles entraram para dentro desse condomínio. Alguns anos atrás aparece o filho deles pequeno e eles comprando aquele apartamento, o sonho, né? Poder comprar um apartamento e eles vão conseguir pagar em 10 anos. Eles estão muito felizes. Depois volta e aparece essa cena aqui direto, onde o filho dela já não tá mais com o braço machucado, então a gente já entende que isso é antes dele se machucar. Ou melhor, no momento exato que vai acontecer a situação. A gente descobre que estão todos os adolescentes brincando na quadra do condomínio. Eles estão jogando bola. Aparentemente, o filho dela, ele dá uma bolada na cara de um menino. Nesse primeiro momento, a gente não sabe se foi acidental ou se foi proposital. Um desses amigos dele, que é esse menino de laranja, ele defende o amigo que levou a bolada. Não foi ele que levou a bolada, foi o amigo dele, mas ele tá defendendo. Ele pega o menino dessa forma e começa a bater muito no menino, mas muito mesmo. Assim, começa a bater demais, até não é nem pra dar um susto, não é nem pra falar, poxa, tu fez de propósito, deu uma bolada na cara do cara de propósito, toma aqui um tapa pra te aprender a não fazer mais isso. Não, ele bateu demais no menino. Esse menino aqui, ele tenta ajudar, tenta separar a situação, mas tá todo mundo na volta olhando, que é uma coisa que todo mundo faz hoje em dia, né? Faltou até alguém tá com o celular filmando, porque as pessoas hoje em dia fazem isso. As pessoas não ajudam, as pessoas gravam primeiro para poder viralizar na internet. Esse menino tenta salvar ali o menino, porque tá vendo que tá demais, mas impedem que ele faça alguma coisa, então ele sai correndo e chama ela, dizendo que estão batendo no filho dela lá na quadra de futebol, e ela sai correndo desesperada, como toda mãe faria, né? Aqui aparece o momento que ela tá correndo desesperada. Quando ela chega na quadra, ela fica desesperada, porque o filho dela tá cheio de sangue, tá todo machucado e tá desmaiado, porque ele apanhou tanto que ele desmaiou. Ela começa a gritar, pedir ajuda. A mãe do menino chega ali, pergunta o que ele fez. Aí ele fala que ele deu uma bolada no menino e ele defendeu o amigo dele. Aí aparece a síndica, que é a Drica Moraes, do condomínio. Ela fala que vai bloquear a quadra e manda bloquear a quadra mesmo pra ninguém entrar na quadra. Ela desesperada grita pedindo ajuda pra alguém socorrer, pra alguém chamar uma ambulância, chamar alguém. Aí acredito que seja o guarda também do condomínio, ajuda ela e leva ela pra casa. A mãe dele, desse menino de laranja que bateu no menino, fala que
o pai dele que vai resolver e fala que na verdade a Adriana Esteves ainda falou que vai chamar a polícia, falou que vai denunciar na polícia. Então a mãe dele fica desesperada, fala: poxa, tu vai pra polícia, eu vou chamar a polícia, tu machucou demais o filho dela. E o menino fica somente com essa cara de cu e não fala nada. Quando eles chegam em casa, o menino vai direto pro quarto, o quarto é totalmente escuro, e vai jogar um jogo de tiro, que é a moda no momento, né? Tem vários jogos de tiro, Fortnite, Free Fire, vários jogos de tiro. Aparece ele jogando bastante, assim, e tal. Uma coisa que eu acho um pouco complicada é você associar esse tipo de jogo a pessoa ser agressiva, a pessoa ser uma pessoa do mal, assim, nesse sentido, sabe? Eu acho muito complicado você associar esse tipo de coisa, porque não é todo mundo que faz isso. Eu acredito que tem claramente tem que ter o controle dos pais nisso. Os pais têm que ver a reação dos filhos. Eu acredito que cada caso é um caso. Não dá pra você generalizar uma situação inteira, né? Todo mundo que joga esse tipo de jogo é uma pessoa agressiva e vai sair batendo em todo mundo, ou vai querer pegar uma arma e sair matando todo mundo. Acho um pouco complexo demais. Também acho que não dá pra generalizar. E aqui a gente descobre que o pai dele é um vendedor de carro e a mulher dele liga pra ele pra falar que o filho dele bateu num coleguinha, né, num vizinho, e a mãe dessa criança vai chamar a polícia. E ele fala: eu tô no trabalho, eu não consigo resolver isso agora, espero chegar em casa pra gente poder resolver. Ele não consegue vender o carro. O cara disse que o cara que tava vendendo falou que vai pensar um pouco, qualquer coisa retorna. O gerente dele chama ele pra uma reunião, ele entra na sala e o gerente agradece e fala que ele foi demitido. No hospital, o filho dele está na cadeira de rodas, mas não tá com problema nas pernas, somente o braço, e tá bem, assim, consegue andar, tá tudo numa boa. Eles estão no carro indo pra casa e ela fala que teria que abrir um boletim de ocorrência de agressão. O pai da criança, o pai do adolescente, o marido dela, fala que não. A personagem da Adriana Esteves é a Cibele. Ele fala que não há necessidade, foi uma briga de crianças e precisa ser resolvida apenas os pais conversando e resolvendo a situação. Quando ele chega em casa, o pai do menino que bateu, a mulher dele tá fazendo o jantar e ele entra, mas ele nem conversa com ela. Ele entra direto pro banho, daqui a gente vê uma bundinha que o Globoplay, né, consegue liberar pra gente. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safado. Ele se senta e ele começa a chorar. Acredito que é mais pelo fato de estar desempregado agora, né? E ter casa, tudo pra manter e a responsabilidade. Quando ela descobre que ele já tá em casa, ela vai conversar com ele e ele é totalmente estúpido com ela. Ele é muito ríspido na forma que ele fala, sabe? Ele é muito grosseiro. Ela fala que o filho dele espancou uma pessoa, que os filhos dele passou do limite e que alguém precisa ensinar pra essa criança que não é assim que as coisas são resolvidas. Que as coisas são resolvidas na base da conversa. De tanto que ela fala sobre a situação e fala que ele, como pai, precisa conversar com o filho para poder resolver essa situação, ele fala: tá bom, então eu vou resolver essa situação. Ele bota uma camiseta, pega o filho dele e eles vão para o apartamento desse menino que ele bateu para conversar e para pedir desculpas e poder resolver a situação da melhor forma possível. O filho dela tá mal, tá ainda no quarto, o pai dele tá lá conversando com ele e o pai dele pergunta para ele como é que ele tá e o menino tá com muito medo. O menino fala que eles vão ainda ir atrás dele, vão querer bater nele de novo. E o pai dele fala que não, que tá tudo bem. E eu acho que aí tá um grande problema. Se o teu filho tá te falando, tá com medo que os colegas vão bater nele, não é você dizendo que isso não vai acontecer, que vai amenizar a dor, que vai amenizar a ansiedade que o menino tá tendo, o medo que o menino tá tendo. Aí o pai dele pergunta se ele jogou a bola de propósito na cara do outro menino ou foi de fato sem querer. Ele fica quieto, ele não fala absolutamente nada. E o pai dele, eu acho que entende que ele fez de propósito. Aí aqui os dois estão indo em direção ao apartamento do menino que ele bateu para pedir desculpas. E o pai dele fala que não é assim que as coisas se resolvem e que ele não deveria defender o amigo dele, porque agora o amigo dele tá tudo bem com esse cara que levou a bolada e ele que bateu que tá pagando pato. Isso que o pai dele quis dizer. Em dizer que o problema não tá em bater. O problema tá em defender um amigo e pagar o pato por isso, sabe? Tipo, o problema não é que tu bateu, o problema é que tu tava defendendo outra pessoa. Se tu batesse pra se defender, tá tudo bem. Tipo, não faz sentido, sabe? Mas parece que é exatamente isso que o pai dele quis dizer pra ele. Eles vão até lá, eles chegam lá no apartamento e sentam para poder conversar. A Cibele traz café para eles tomarem. E ele fala: vem aqui porque o meu filho vai pedir desculpas
Filho pede desculpas, o menino pede desculpa e ele, não, filho, pede direito. Aí o menino, desculpa aí e tal. A Cibele fala assim, meu filho tá com o braço quebrado e ele levou 6 pontos, mais ou menos, aproximadamente isso. Aí ele fala assim, é normal, essa gurizada de hoje em dia, até eu mesmo na minha época, machuquei também, levei ponto. É normal criança se machucar, criança brincar, criança se quebrar, é normal. Aí ela fala, o senhor acha normal que o seu filho espancou o meu filho, quebrou o braço dele? E ele meio que pensa um pouco e fala, não, mas é normal e tal. Ele pensa, mas né, o seu filho é mais... Basicamente que chamou o filho dela de frouxo, sabe? Tipo, meu filho bateu e teu filho não revidou. Basicamente ele quis dizer isso, sabe? E ela falou assim, mas teu filho é um... Basicamente que chama ele de assassino também, sabe? Que tipo, quis matar o filho dela. E ela assim, não, tu não vai falar isso do meu filho. Ela fala assim, eu tenho que agradecer ao meu marido, porque eu ia chamar a polícia, porque teu filho tem que ser preso. Aí ele já começa a se alterar. Aí é meio que parece que ele não quis mostrar fragilidade na frente do filho, sabe? Aí ele começa a gritar com ela, começa a falar, não, você não vai falar assim do meu filho comigo, sabe? Pede desculpa pro meu filho. Aí eles começam a perder, ambos começam a perder a razão. Aí ele começa a falar, basicamente eles quiseram falar que a culpa foi do filho dela ter apanhado. E quando ele levanta a voz e se levanta pra brigar com ela, o marido dela começa, opa, peraí, vamos se acalmar. Aí o marido dela levanta, ele levanta e ela fala, fulano, levanta. E o cara cai um tombo, gente. Eu fico, meu Deus, o cara caiu um tombo. Aí ele vai até ela e fala, você vai pedir desculpa pro meu filho agora. E ela pega e gospe na cara dele. O filho dela tá espiando, coitado. Tá espiando ali, morrendo de medo, todo cagado, tá espiando. E o menino só olha pra cara dele e ri. Tipo assim, tá acontecendo o que eu queria. Tipo assim, não vai acontecer nada comigo. Quase, né, te quebrei o teu braço, te dei uma porrada e tá tudo certo, porque nada vai acontecer comigo. Começa a ficar todo mundo desesperado. Ele fala que isso não vai ficar assim, que não é dessa forma que as coisas acontecem. Ele simplesmente vai embora, ela tranca a porta e fica assim, aquele silêncio, mas que no fundo tá todo mundo querendo gritar, sabe? E aqui ele já tá no banheiro de casa, com essa cara de choro. A mulher dele entra e fala, ela cuspiu na tua cara. E ele fala, ela cuspiu na minha cara, na frente do meu filho. E ela pergunta, mas ela cuspiu na tua cara à toa, tipo, a custo de nada. Obviamente que ele não vai falar, né, as merdas que ele falou também. Aqui ele conta pra ela que tá desempregado, que foi demitido, e ela fala, agora você me conta? E ele falou, mas você não me deu oportunidade pra falar. Aí já no outro dia o menino tá indo pra piscina e ele não quer ir porque os coleguinhas estão lá rindo, né? As outras crianças do condomínio estão rindo e ele não vai se sentir confortável nessa situação toda, né? E aqui a gente percebe também que o menino que bateu nele faz karatê ou qualquer outra arte marcial, tá? E aqui ele tá participando de uma luta e ele acaba ganhando. E o pai dele cobra muito dele, sabe? Você vai ganhar, você tem que ser o melhor. E aqui ele comemora porque o menino ganhou. A Cibele, ela vai até essas crianças e fala que o filho dela vai tomar banho de piscina, o filho dela vai caminhar tranquilamente pelo condomínio e ninguém vai ser feito. E essas crianças simplesmente chamam ela de louca. As crianças não têm medo. Nenhum. As crianças simplesmente chamam ela de louca, que nada vai acontecer. Depois disso, a Cibele sai caminhando. Sai caminhando, sem meio que rumo, poder respirar e tal. E quando ela vira de costas, o cara chega de carro com o filho dele do campeonato lá de luta. E ele vê ela. Ele vê ela de longe e ele pega o troféu, abraça o filho pra ela ver. Sabe? Pra dar esse gostinho pra ela. E ela não gosta nada. Ela fica com a cara dela possuída, né? Possuída aqui. E a mãe dele vai dar um abraço nele e ele simplesmente se tranca no quarto. A gente percebe que ele tem uma relação muito boa com o pai, mas não tem uma relação boa com a mãe. E a Cibele faz o quê, gente? Vai pra casa dela, tomar mais um calmante e dormir tranquilamente? Não, pra quê? Ela simplesmente arranha o carro todinho do cara. Por que que ela fez isso, minha gente? Na hora da raiva, ela faz isso. E aí, piora a situação. Os dois transam, ela transa extremamente forçada e fica muito visível, porque olha o jeito que ela tá na cama. Tipo, enquanto ele tá transando com ela tá ali sem esboçando nenhuma reação. E ele recebe uma ligação lá do segurança do condomínio. Ele desce
e vê que o carro dele foi totalmente arranhado. Aí ele fica puto, né, gente? Ele fica puto, ele vai até um lixo que tem e pega um pedaço de ferro e sai caminhando. A mulher dele vai atrás, como a gente vê aí na foto, e fala pra ele: não faz nada, fica calmo, fica tranquilo. E a Cibele tá ali com o filho machucado e o marido vendo televisão. Ela tomando uma cervejinha bem calma. Daqui a pouquinho eles começam a ouvir uns gritos. Louca, desce aqui pra baixo, sua louca. E o marido dela vai espiar e eles percebem que é o cara lá embaixo gritando pra Cibele descer lá embaixo. E ele começa a gritar e aquele bloco inteiro começa a ouvir, as pessoas começam a olhar pela janela, começam a olhar, e a mulher dele simplesmente fala: não façam nada, não abrem a porta, não mexam em absolutamente nada. E aqui a síndica e o guarda chegam ali e falam pra ele ficar calmo. E ele fala: eu não preciso ver as câmeras de segurança, eu sei quem é que arranhou meu carro inteiro. E aqui o bloco tá chaveado e ele pede pro segurança desse bloco abrir a porta. E a síndica fala: não abre. E ele, desesperado, fala pro cara: abre, senão eu vou quebrar o vidro. Ninguém abre, ele quebra o vidro. Ela, a Cibele, tranca a porta e fala: ninguém faz nada, ninguém abre a porta. Ele, cheio de raiva, enlouquecido, sobe. A síndica vai até o apartamento desse cara aqui e pede ajuda pra ele, porque ele é ex-policial. E pede ajuda pra ele, porque senão o cara vai matar alguém. A Cibele pega o filho, empurra o filho em direção ao quarto e fala: se tranca que ninguém vai fazer absolutamente nada contigo. Ele chega na porta do apartamento da Cibele e começa a bater e fala: abrem a porta que eu vou matar essa mulher. Aí eles mandam todo mundo ficar calmo, a esposa dele vem e fala: fica calmo. Esse sangue ali vermelho na porta é justamente quando ele quebrou o vidro, ele acabou se cortando. E a mulher dele fala: não faz nada que você vai se arrepender depois. Ele consegue entrar na casa. O policial, que é ex-policial, já tá logo atrás armado. Ele pega a arma e vai em direção a Cibele e o filho, principalmente a Cibele. E o cara atrás aponta a arma pra ele e fala: larga o bastão de ferro e mão na cabeça, porque senão ele ia matar alguém. E esse ex-policial deu muita sorte de estar ali naquele momento, né? E ele é preso, ele é levado pela polícia e a Cibele fica olhando ali pelo apartamento dela. E o filho vai na janela e grita que vai matar o menino. Aí esse menino aqui, ele começa a chorar desesperado, porque agora ele tá com medo que vai ser morto. Ele começa a chorar, o pai dele abraça ele e fala: eles vão me matar. Eles vão me matar. E aqui a personagem, a Cibele, dá de cara com esse ex-policial aqui, que é o que entrou armado e conseguiu evitar uma tragédia pior. E ele fala pra ela que agora ela precisa se proteger, porque senão pode piorar a situação. E ela fala: mas ele vai ficar preso? E ele fala: não vai. Nós estamos vivendo no Brasil. Esse cara não vai ficar preso. E aqui a gente descobre que o cara que vendeu a arma pra ela lá no começo do episódio é justamente o ex-policial que entrou na casa dela armado e que evitou a tragédia pior. Ele que era o ex-policial e ele que vendeu a arma pra ela. E termina o episódio justamente onde começou. Ela comprando a arma e indo com o filho viver a vida. E seja o que Deus quiser. E ela comprou essa arma justamente para poder se proteger. Afinal de contas, o cara vai sair da cadeia. E quando esse cara sair da cadeia, aí vai ser pior. Porque com certeza ele vai querer se vingar. E foi isso, meu povo. Esse foi o episódio. É uma série muito tensa. E é uma série muito boa de assistir, porque ela te prende do começo ao fim. Esse primeiro episódio foi muito bom, porque prende a gente, prendeu demais, assim. E eu aconselho, se você ainda não assistiu, assista no Globoplay. Vale muito a pena assistir. Já tem lá 2 episódios. Eu não sei que dia da semana que libera mais um. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Logo, logo vai sair a análise do episódio 2. Beijo. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham curtido essa revisão. Bora se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Deixem o like, que é muito importante. Ajuda muito no engajamento. E se você já é inscrito, se você já é inscrita, compartilhe com um amigo para poder vir fazer parte da família, pra gente poder aumentar e chegar e bater essa meta de 1000 inscritos. Aqui do ladinho vai aparecer 2 playlists para você também continuar assistindo o conteúdo aqui do canal, certo? Beijo no coração e até o próximo vídeo.